Temas para TCC. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Bom, eu tenho certeza que você deve ter ficado com uma pontinha de insegurança, uma pontinha de dúvida sobre o seu tema de TCC, não foi? Tudo bem, isso é normal, tá? A escolha do tema é de verdade um momento muito importante de todo o processo sobre como fazer TCC. E é normal que esse período consuma um pouco mais de tempo e gere um pouco mais de dúvida, tá? Mas você não pode avançar com o seu trabalho antes de tomar uma decisão, antes de definir exatamente qual é o seu tema. Bom, e o tema de TCC, já que é tão importante, é justamente o primeiro passo do método 9Ps. O método que eu ensino lá no meu treinamento, o TCC prático. Por que o tema é tão importante? Porque o tema é como se fosse a semente do seu trabalho. A partir dele é que vão surgir todas as outras informações do trabalho. Por exemplo, os capítulos do seu trabalho precisam, ou pelo menos devem, né, estar alinhados com o seu tema. Quer dizer, se tem uma informação que está num capítulo seu e não está no tema, o que foi que aconteceu? Você fugiu do tema. Por outro lado, se tem uma informação no seu tema e que você não abordou no seu trabalho, o que aconteceu? Você não terminou de fazer o trabalho, ele está incompleto. Então veja, é preciso ter uma certa coerência entre o seu tema de TCC e a estrutura do seu trabalho. É justamente a partir daí que a gente monta o tema perfeito. A fórmula do tema perfeito é que é o primeiro passo dos 9 passos do método 9Ps. Se você quiser saber um pouco mais sobre o treinamento, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Não vou gastar muito nosso tempo com isso, não. Vamos aqui para a pergunta de hoje, que é justamente sobre essa questão: temas para TCC e problema de pesquisa. Olha aqui a pergunta que a nossa amiga fez. Ela, infelizmente, não mencionou o nome dela, então não vou poder citá-la aqui. Mas ela escreveu o seguinte: a pergunta é muito interessante. Olha só. Professor, fugindo um pouco do enfoque deste vídeo, que era sobre citações, eu gostaria de saber se é permitido se fazer uma monografia quando o resultado, a resposta, já é evidente. Bom, se a resposta já é evidente, então não, você tem que mudar o seu tema. Mas olha aqui o exemplo dela. Como, por exemplo, é o caso de que o STF já decidiu que as cotas raciais são constitucionais. Neste caso, se eu colocar o problema do trabalho como, aí ela abre aspas, de que forma, olha só, de que forma a aplicação das cotas raciais no âmbito acadêmico pode ser considerada constitucional. Veja, ela quase, né, ficou perfeito aqui, porque ela disse pode ser considerada constitucional. Bom, já foi considerada constitucional, né? Embora ela tenha colocado de que forma, esse de que forma muda o assunto da conversa, tá? Por isso que eu digo, ficou quase perfeito. O que ela poderia ter feito aqui, por exemplo, era mudar um pouco a pergunta. Veja só, a ciência é como um grande debate, onde tem várias pessoas discutindo sobre vários assuntos. Aí você entra nessa enorme discussão e chega ali numa rodinha, né? E aí você faz uma pergunta que as pessoas já discutiram. O que elas vão dizer? Elas vão dizer assim, olha, a gente até já falou disso, a resposta é tal. Pronto. Então, ó, se você fizer uma pergunta que já foi feita, não tem graça. A conversa para por aí. Né? E o seu assunto perde o sentido. Então, o que você deve fazer? Você tem que chegar nessa rodinha de discussão, que são autores fazendo trabalhos e pesquisas sobre um assunto, e jogar uma pergunta nova sobre aquele assunto que já é batido. O que ela poderia ter feito aqui? Ela poderia fazer assim, ó.
quais foram os argumentos determinantes para a decisão do STF que julgou constitucional a aplicação das cotas raciais no sistema acadêmico brasileiro. Veja, ó, percebe que eu estou colocando aqui a mesma temática dela, só que a pergunta mudou. Quais foram os argumentos determinantes? Veja bem, muita gente que já viu a decisão do STF talvez ainda não tenha visto em detalhes, não tenha investigado, questionado, analisado, discutido os argumentos que foram usados, as teses trabalhadas, os princípios que foram colocados ali em debate. E aí, ó, fazendo uma pergunta dessa, a nossa amiga pode fazer um TCC original, mesmo falando de um assunto que tem uma decisão final do STF. Bacana, né? É isso que você precisa fazer no seu tema de TCC. E é isso que dá originalidade ao seu trabalho. É o que a gente chama de delimitação. E existem outras formas de você delimitar. Às vezes, o mesmo assunto pode ser rediscutido mudando a região onde ele é aplicado, o período onde ele é analisado, as pessoas com que aquele assunto se relaciona. Veja, o assunto teórico ele pode ter diferentes reflexos na prática. Então, dependendo do seu tipo de trabalho, você pode delimitar o mesmo tema de muitas e muitas maneiras. Legal, não é? Bom, acho que você entendeu o recado, né? Acho que você percebeu aí uma certa malícia que você precisa ter na hora de verificar se o seu tema é mesmo bom ou não. Eu espero ter contribuído. E olha, acho que se você ficou aqui até agora, esse vídeo merece a sua curtida, não merece? Então deixa aí a sua curtida. Mas olha, não é nem isso que eu queria te pedir, não. O que eu queria te pedir é o seguinte: posta ele nas suas redes sociais, posta ele naqueles grupos de TCC que você participa, porque assim essa informação chega a mais pessoas. Eu tenho certeza que aquele seu colega que está agora na dúvida, indeciso, sem saber a quem perguntar, talvez se ele ver esse vídeo, ele vai ficar muito agradecido só por você ter feito esse gesto. Então, olha só, vamos fazer o TCC deixar de ser esse mito que as pessoas falam? Vamos fazer com que ele deixe de ser esse monstro que as pessoas pintam? Vamos compartilhar a informação. Eu conto com você, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo.